Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 29 de junho de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro O Evangelho de Chico Xavier, de autoria de Carlos Bacelli, ou na pronúncia aí dos mais conhecedores do idioma italiano, Carlos Bacelli, né? O item 94 desse livro, que é um livro, meus irmãos, com transcrições de falas de Chico Xavier. Carlos Bacelli, né, foi um expoente da doutrina espírita, né, que conviveu com Chico, né, teve oportunidade de estar presente em várias ocasiões e ele tomou nota, digamos assim, de algumas falas, algumas reflexões, algumas instruções que Chico, ao longo de sua vida, passou para quem estivesse ali compartilhando dos momentos de reflexão, no culto, no grupo espírita da prece, né? No grupo espírita Luiz Gonzaga, enfim. Esse item 94 é uma dessas, ou até mesmo não numa reunião pública da doutrina espírita, mas em conversas, né, com os amigos. Então, esse é um dos episódios em que Chico externou, através da sua fala, o que ele pensava em relação a determinado assunto, que nós vamos ler aqui. Item 94 do livro O Evangelho de Chico Xavier. Eu sempre quis ter livros. Quando menino, colecionava revistas, gravuras, histórias dos santos da igreja. Sempre gostei muito de ler, mas nunca pude comprar um livro. Admirava, nas fotos, as grandes bibliotecas. Quando os espíritos começaram a escrever por meu intermédio, eu tinha uma vontade imensa de ver as páginas de autoria deles publicadas. Comecei, então, a fazer livros artesanais. Criava capas para eles, autografava e presenteava os amigos. O meu propósito era o de despertar em alguém a vocação para o livro espírita. Tinha a esperança de que um dia alguém se interessasse pela edição das mensagens dos espíritos amigos por meu intermédio. Manuel Quintão foi um grande benfeitor do livro espírita. Ele me abriu as portas da FEB. Certa vez, o meu pai, que não podia compreender a minha vocação literária, queimou todas as minhas coleções. Chorei muito, mas Emmanuel me disse que não ficasse triste. Até hoje, passados tantos anos, sinto na alma aquela emoção indefinível quando tive em minhas mãos o primeiro exemplar do Parnaso de Além Túmulo. Muitos livros vieram depois e continuam vindo, mas a emoção do Parnaso, editado, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Com essa leitura inicial, vamos fazer a nossa prece, né? Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. Estamos aqui reunidos hoje para agradecer a Chico Xavier, que amanhã completa 22 anos de retorno à pátria espiritual, no dia 30 de junho, e que graças à sua humildade, à sua disposição, à sua renúncia,
a sua perseverança, a sua disciplina proporcionou a nós outros essa maravilha que está à disposição de todos nós, que são os livros psicografados por ele, de espíritos inúmeros. Muitos editados pela FEB, outros editados por outras editoras, mas que, graças à misericórdia divina, graças à misericórdia de Jesus, chegaram e chegam às nossas mãos. Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, hoje, em gratidão, em reconhecimento, faremos uma pequena homenagem, destacando a grandiosidade do trabalho de Chico Xavier para todos nós. Então, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, Chico Xavier é uma coisa maravilhosa, né? A sua vida, o seu exemplo, a sua mediunidade. E como nós estamos encerrando o mês de junho com essa pregação de hoje, e que geralmente é dedicado por alguns espíritos a Célia Lúcius, nós não poderíamos deixar de render graças, né? de ser gratos a quem proporcionou que a história de Célia Lúcius chegasse até nós. Porque, sim, Emmanuel foi o autor da história, do romance, né? De toda a narrativa. Mas se não fosse a psicografia de Chico Xavier, a mediunidade, a disposição, talvez, né, possivelmente, não tivesse chegado a nós. Porque nós, espíritas, que temos à nossa disposição tantos livros sobre mediunidade, a começar pelo livro, o Livro dos Médiuns, né, que é o principal, é a base, e tantos outros, de Emmanuel, por exemplo, comentando, né, o próprio Livro dos Médiuns, analisando as questões sobre a mediunidade, André Luiz, falando também sobre mediunidade, Hermínio Miranda, enfim, né? Todos esses amigos e benfeitores, estivessem eles na condição de encarnados ou desencarnados, fazem, né, suscitam, exortam-nos a minimamente, né, se começamos a estudar o assunto em livros bons, sérios, que se o médium não estiver em sintonia com o espírito pelo qual haverá a comunicação, o fenômeno, seja pela psicofonia, seja pela psicografia, muitas vezes essa comunicação, essa mensagem não chega até nós. Não é verdade? Então, quem sabe, eu não estou a afirmar, mas quem sabe, se Chico não estivesse em condições, se Chico não estivesse em sintonia, se Chico não renunciasse a tantas coisas que ele renunciou ao longo da sua vida, se Chico não tivesse a disciplina, a obediência, todas as virtudes que ele, né, desenvolveu ao longo da sua trajetória nessa encarnação em que ele foi Chico Xavier, muito desse material, dessas obras maravilhosas, não teriam chegado até nós, não teriam sido disponibilizados, porque nós sabemos que os médiuns, dependendo da sua condição, né, do grau de desenvolvimento da sua mediunidade, do grau de desenvolvimento da sua moral, né, do grau de seu desenvolvimento espiritual, nós podemos interferir na mensagem, na comunicação, de forma positiva ou negativa, ou neutra. Se
Estamos interferindo de forma neutra? Ótimo, parabéns. Mas na grande maioria das vezes nós interferimos de forma negativa. Então a gente se está com uma manifestação, né, um fenômeno de psicofonia, que é através da fala, né? Estamos interferindo por causa do nosso atraso espiritual, por causa da nossa falta de disciplina, por causa da nossa falta de sintonia, por causa da nossa falta de crescimento, de desenvolvimento moral, espiritual, a gente modifica, eventualmente, uma palavra, uma frase, ou até mesmo pontuações que estão, né, a permear ali o período, a oração, né, a frase, e a gente acaba mudando. Porque quem é aí da língua portuguesa sabe, né, uma vírgula num lugar que não é o próprio lugar dela, muda completamente o sentido de uma frase, às vezes. Não é verdade? Então, Chico foi uma interferência positiva, né? Por que Emmanuel escolheu ele? Quando está lá no Livro dos Médiuns, no item 159, todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Então, Emmanuel, em tese, teria à disposição deles uma infinidade de pessoas, né, com capacidade para psicografarem, mas será que elas estariam, embora com a sua mediunidade apta, mas em condições de receber da melhor forma, da forma mais clara, da forma menos intervencionista, né? Da forma menos adulteradora, desvirtuadora? E aí, meus irmãos, e aí eu estou trazendo hoje essa análise, né, para nós outros sobre Chico Xavier, porque amanhã, como nós dissemos, é o aniversário de desencarnação dele. Foi através da sua psicografia que todos esses livros maravilhosos chegaram e chegam ao nosso alcance, né, porque são mais de 450, e principalmente nesse mês de junho, que é um mês dedicado a Célia Lúcio. Esse romance maravilhoso, 50 anos depois. Agora, Chico, com a sua humildade, também está aqui registrado no livro O Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, né? Chico, com a sua humildade, ele diz, né? Ele disse, né? E está registrado aqui, então a gente pode manter no presente, né? Porque uma frase, uma exortação, uma análise de um espírito de escola, de um espírito grandioso, é algo que permanece, né, que perdura. Então, uma frase, uma exortação, um ensinamento de Chico Xavier não foi algo que ele disse, é algo que ele diz, né, porque serve-nos, porque é útil a nós outros, ainda hoje, né, e sempre será, se nós soubermos dar o devido valor. Mas vejamos como que a humildade, né, de Chico Xavier proporcionou também, porque, por exemplo, só, né, para a gente começar uma breve reflexão aqui, logo no início da sua mediunidade, quando Emmanuel apareceu e se identificou para ele, a gente sabe, né, isso está até no filme, ele foi advertido, né, Chico foi advertido por Emmanuel de que ele precisaria de 3 coisas para conseguir, né, empreender ali a sua jornada, a sua missão mediúnica. Aí ele perguntou, qual é a primeira? Emmanuel respondeu, disciplina. E a segunda? Emmanuel respondeu, disciplina. E a terceira? Emmanuel respondeu pela terceira vez, disciplina. E a gente ficou, né, conhecendo essa exortação célebre, famosa, disciplina, disciplina, disciplina. Agora, quem não é humilde, quem é orgulhoso, quem acha que é o dono da razão, né,
Quem não aceita se submeter aos outros, não tem respeito, não tem noção de hierarquia, não se submete a disciplina nenhuma. Porque quem determina o que eu devo fazer ou deixar de fazer sou eu e não ninguém. Então, o orgulhoso automaticamente é um indisciplinado. O orgulhoso, que somos todos nós, automaticamente é um rebelde. Então está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A Terra é um planeta majoritariamente de espíritos rebeldes. Então a gente tem dificuldade de obedecer, de abaixar a cabeça, de reconhecer que a gente errou. A gente é tão orgulhoso que a gente erra, mas não reconhece que a gente errou. Então, sem humildade, a gente não tem como ser disciplinado. Agora, dependendo, como diz Kardec, do interesse, o móvel da ação humana é o interesse. No meu local de trabalho, eu sou obrigado a abaixar a cabeça para o meu chefe, para o meu patrão, porque senão eu vou ser mandado embora. Eu não vou ter mais a minha fonte de renda. Então a gente finge ser humilde em determinadas situações. Não é verdade? Por quê? Por causa do interesse, por causa da ambição, por causa até mesmo do egoísmo, algumas vezes. Mas, aqui eu não tenho como, não abaixar a cabeça. Aqui eu não tenho como falar de igual para igual. Mas fora daquele ambiente ali, daquela situação, a gente vira, como está lá no livro Ação e Reação de André Luiz, viramos tiranetes. E temos visto isso aí na atualidade, no mundo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo. Pessoas que atuam como verdadeiros tiranos. Tiranos dentro do próprio lar, tiranos no âmbito da política, tiranos no âmbito da justiça, tirano no âmbito da política internacional, das relações internacionais, da diplomacia. Então, o que é isso, meus irmãos? Eu não me submeto a nada nem a ninguém. É o cúmulo do orgulho, é o cúmulo da rebeldia. Eu estou acima da lei. Eu interpreto a lei. E aí a gente lembra, inclusive, está no romance 50 anos depois, que nós fizemos a pregação aqui falando sobre o orgulho presente, em algumas circunstâncias, algumas situações da história de Célia Lúcio. Por exemplo, o pai Epifânio. Quando Célia chegou ao mosteiro para conseguir sobreviver após ter sido expulsa de casa, bateu lá, depois da orientação lá do Lésimo Nácio, Isso? Depois da orientação lá do Lésimo Nácio, enfim, o pai Epifânio a recebeu com a seguinte frase: aqui nós estudamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sob as minhas interpretações. Então, quer dizer, não é da forma que tem que ser, da forma como está escrito, não, é como eu interpreto, como eu quero. E aí o mundo está do jeito que está, O nosso país está do jeito que está, a sociedade está do jeito que está, e muitas vezes os nossos lares estão do jeito que estão. Não é? Então, vejamos como Chico estava realmente em condições, pronto, apropriado, habilitado para exercer essa mediunidade maravilhosa dele. Vejamos o que ele diz também no livro O Evangelho de Chico Xavier, registrado por Carlos Bacelli, no item 91. Até hoje, tenho lutado para ser melhor médium. Vejamos, meus irmãos,
Chico Xavier falando: até hoje tenho lutado para ser melhor médium. Sinto que a mensagem dos espíritos é muito superior ao que tenho conseguido na minha condição de médium falho registrar. Então, aquela interferência em relação à qual eu falei agora há pouco, que nós exercemos na comunicação do espírito, Chico está a dizer, né, que ele também exercia. Só que nós sabemos, a influência que ele exercia era positiva, justamente pela humildade dele, pela humildade, pela disciplina. Nós outros não. Nós outros, muitas vezes, ao terminarmos uma psicografia, olhamos a mensagem e fazemos, em tese, correções, né? Não, vou mudar isso. Quer dizer, a mensagem é do Espírito ou é nossa? Porque se a gente está mudando o conteúdo da mensagem já terminada, não estou dizendo que o médium que faz isso está sempre atuando, né, separado do espírito que acabou de dar aquela comunicação e, muitas vezes, né, contrariando, adulterando, né, desnaturando aquela mensagem. Não é isso. Mas a gente tem que, né, analisar, pelo menos. Né? O espírito tinha colocado uma vírgula aqui, mas eu acho que tem que ser aqui. Vamos ler com muita cautela, então, essa frase, essa oração, esse período, para ver como que fica o sentido, né? Com a vírgula no lugar em que o Espírito a colocou e com a vírgula no lugar em que eu acho que ela tem que ficar, após a leitura ali. Então, às vezes, a gente muda a pontuação, muda a palavra, né? É bem verdade, meus irmãos, que o médium, por exemplo, numa reunião mediúnica de desobsessão, ele tem o dever, principalmente nas comunicações psicofônicas, de, aí sim, por disciplina, por respeito, impedir que sejam proferidas palavras que não devem ser proferidas, como xingamentos, né, palavras de baixo calão. Por quê? Porque a energia pesada dessas palavras não somente pode e vai alterar sobremaneira a ambiência, né, daquela reunião, dificultando o trabalho dos espíritos benfeitores, como pode também, né, desequilibrar o próprio doutrinador, por exemplo, dialogador que está ali, né, ou alguém que está ali presente na reunião e que, né, eventualmente não esperava aquela palavra, se surpreende, toma um susto, né, e, quer dizer, desestabiliza minimamente que seja a reunião. Então, o médium, uma vez eu falei isso, o médium, ele é o primeiro doutrinador do espírito que vai se comunicar. O próprio médium, pelo qual o espírito vai se comunicar. Ele é o primeiro doutrinador. Ele é o primeiro a tentar, né, mesmo que em silêncio, mas com as suas atitudes, com o seu pensamento, quando ele está consciente. Né, que alguns médios são conscientes, outros semiconscientes e outros inconscientes. O inconsciente fica mais difícil de fazer esse controle. Né? Aí depende muito mais da sua evolução, do seu crescimento moral, espiritual. Né? Porque ele está inconsciente. Agora, o semiconsciente e o consciente têm o dever de fazer isso. Travar, né, a fala imprópria, né, desnecessária muitas vezes, e, mais do que isso, movimentos. Porque se a gente deixar, meus irmãos, a gente está numa reunião de desobsessão, eventualmente, né? O espírito que está comparecendo ali é o espírito que está atrapalhando, está perseguindo, está com aquele sentimento de ódio, de vingança. Então, a pessoa que está passando por aquele problema espiritual pode não estar ali na reunião e deve não estar, segundo a orientação de Allan Kardec, segundo a orientação de André Luiz, segundo a orientação de Hermínio Miranda.
Então, a pessoa que está passando pelo problema espiritual não deve estar presente no momento em que o espírito que a está atrapalhando, a está perseguindo, estiver se comunicando. Por quê? Porque muitas vezes aquilo vai impressionar a pessoa. E aí, em vez daquilo fazer um bem a ela, faz um mal, porque ela vai sair dali impressionada, né? Tendo ouvido muitas vezes ameaças, né? Revelações que, pela misericórdia de Deus, nós não devemos agora, na atual encarnação, ter acesso, né? Por isso que tem o véu do esquecimento. Então, o médium que está a receber ali, né, a permitir a comunicação, principalmente a psicofônica, ele tem o dever de controlar, de certa forma, o que vai ser dito e, principalmente, gestos. Porque se a gente deixar, né, se a gente não exercer esse controle, o médium, iniciante principalmente, né, menos experimentado, menos experiente, menos desenvolvido, ele pode não ter esse controle, ainda que ele queira, e um espírito incorporado ali, como se diz, né, partir para cima de um doutrinador ou alguém que seja familiar da pessoa que está sendo perseguida, que está sendo alvo da obsessão e está ali na reunião, eventualmente, né? Por isso o espírito veio, foi trazido, né? Então, mediunidade é uma coisa séria. A gente tem que estudar, tem que conhecer, tem que levar a sério com o devido respeito, tem que ter disciplina. E tudo isso Chico Xavier teve, né? Por isso que ele foi esse médium maravilhoso. Embora dizendo, voltemos, até hoje tenho lutado para ser melhor médium. Sinto que a mensagem dos espíritos é muito superior ao que tenho conseguido na minha condição de médium falho registrar. E ele continua, é uma pena. Desde que comecei a ouvir Augusto dos Anjos, Castro Alves, Antero de Quental, todos eles presentes lá no Parnaso de Além Túmulo, né? Eu me convenci, diz Chico, que infelizmente não estaria à altura de lhe servir de intérprete ao pensamento. Afinal, quem era eu, senão um pobre rapaz sem nenhuma cultura, regando uma plantação de alhos? Meus irmãos, às vezes Chico estava a regar a horta, né? A plantação lá, o pomar que ele tinha, e vinham os espíritos e começavam a dar as mensagens, aqueles sonetos, aqueles poemas maravilhosos. E ele lá, né? Aí, ele no início teve um pouco de dificuldade em relação a uma ou outra palavra, né, mais erudita, digamos assim, né, mais culta, né, da língua portuguesa. E Emmanuel passou a trabalhar, de certa forma, né, um engrandecimento linguístico, digamos assim, né, em relação a Chico, justamente porque, para não ter problema, que aconteceria com nós outros, geralmente, né? Eu não tenho cultura para isso, então, né, procure outro médium. Eu não estou... É a falsa modéstia nossa, né? É a falsa humildade. Quem sou eu? Não estou em condições e tal. Mas aí, se surge a oportunidade da gente vencer aquilo, a gente continua naquele vitimismo e tal. Não, eu não tenho condições, né? Quem sabe numa próxima encarnação. Não, é nessa que a gente vem para superar as dificuldades. Então, essa dificuldadezinha mínima que Chico sentiu, nenhum espírito deixou de se comunicar com ele porque achou que ele não estava apto. Ele é que achou, Chico, que ele não estava. E aí, o que ele fez, né? Ele, com a orientação lá de Emmanuel, né, trocou ideia lá e tal, refletiu. Então vamos melhorar aí seus conhecimentos linguísticos, né? Vernáculo, né? E tudo mais. Pontuação, vocabulário e tal.
Então, Emmanuel, que é um espírito de grande envergadura, né? Embora tenha gente aí falando, né, que Emmanuel não é lá, que ignorância, mesmo, né? Bom, quem lê os livros de Emmanuel, dizer que Emmanuel não é lá essas coisas, eu vou te dizer, hein? Aula, né? Emmanuel dá aula de tudo quanto é assunto. Leiam um livro A Caminho da Luz. Aula de biologia, aula de química, aula de física, aula de fisicoquímica, aula de sociologia, aula de história, aula de direito. Então, se a gente já está achando que a gente está mais avançado, né, mais evoluído do que Emmanuel, tem alguma coisa errada. Porque se a gente não domina essas áreas todas e Emmanuel domina, minha análise tá faltando algum, né? Eu estou olhando com um olho só, então. Não estou olhando com os dois olhos, né? Então, Chico começou a, né, empreender aí esse esforço, essa disciplina para vencer aquilo que ele achava que era um problema, né, uma dificuldade. Mas venceu. Venceu. Porque nenhum espírito deixou de se comunicar por ele, né, de dar mensagens, de escrever livros. Porque, Chico, você não está em condições, então, infelizmente, eu não vou poder continuar aí me comunicando, escrevendo através de você. Eu vou ter que procurar outro médium mais apropriado e tal. Nada disso. Ele se pôs à disposição, ele se disciplinou, ele venceu. Então, continuando aqui, né? E aí, isso também pode ser dito em relação ao que nós acabamos de dizer. Há pessoas que dizem que Emmanuel não é lá essas coisas, que a obra de Chico, né, tem algumas coisas boas, mas outras não. Aí, quer dizer, nós somos os críticos. Para a pessoa criticar alguma coisa, né, tecer comentários, ela tem que conhecer o assunto. Né? Então, nós estamos em condições de fazer críticas se a gente não conhece, se a gente não está no nível ainda, né, não tem o material, não avançou suficientemente. É como se a gente quisesse discutir equação de terceiro grau, nós estando na primeira série do ensino fundamental. A pessoa que está lá no pós-doutorado em matemática, equação do terceiro grau, equação do quarto grau, ela vai olhar para a gente e vai falar o quê? Nem vai falar nada, né? Porque a gente está querendo discutir a equação do terceiro e do quarto grau com ela, sendo que ano passado a gente estava na alfabetização e esse ano a gente está na primeira série do ensino fundamental. Né? Então é mais ou menos isso. Então a gente, não conhecendo, não estando no nível, né, na condição, a gente passa a fazer o quê? A ofender, a criticar, né, sem ter conhecimento. O que demonstra, né, denota uma grande ignorância. Mas é a questão do orgulho, é essa a questão. A gente não se reconhece como a gente é. A gente sempre acha que a gente é mais. Né? Então Chico diz aqui, fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Olha que maravilha, meu Deus. Outra, né, exortação, né, outro registro aqui de Carlos Bacelli. Tudo no mesmo livro, o Evangelho de Chico Xavier. Às vezes penso em como os espíritos conseguiram escrever tanto por meu intermédio. Eu não sei a técnica que eles utilizaram comigo. Meus irmãos, Chico é uma maravilha. Né? Olha a humildade. Vou repetir. Às vezes penso em como os espíritos conseguiram escrever tanto por meu intermédio. Eu não sei a técnica que eles utilizaram comigo para o aproveitamento do tempo. Olha aí.
O tempo que ele tinha, ele dispunha para tal, né? Dormia pouco, né? A vida depois, né, antes de se aposentar, era trabalho profissional, vinha para casa, tomava um banho e reunião pública, doutrinária, sessão de psicografia, reunião mediúnica de desobsessão, reunião pública de estudo. Qualquer espírito vai querer trabalhar com um servidor, um trabalhador desse. É verdade ou não é? Agora, a gente não. Hoje eu estou muito cansado. Hoje eu estou... Né? Hoje o Botafogo vai jogar. Hoje é a final da novela. Né? Hoje é a final do Big Brother. Hoje é isso, hoje é aquilo. Amanhã eu vou ter uma dor de cabeça. Rubim dizia isso, né? A gente às vezes já prevê. No dia tal, provavelmente eu vou estar me sentindo mal. Né? Eu não vou poder ir porque eu vou passar mal nesse dia. Então, quer dizer, e Chico não. Terminava a reunião, sabe-se lá que hora da madrugada, e ele ainda ficava a conversar. O atendimento fraterno, muitas vezes, de Chico, era altas horas da madrugada. Então, quem de nós faz isso? Né? E ele ainda humildemente fala, não sei a técnica que eles utilizavam comigo para o aproveitamento do tempo. Mesmo assim, continua ele, sinto que desperdicei muito tempo. Meus irmãos, sobre a Terra, os problemas inúteis que criamos são formidáveis teias de aranha para o nosso espírito. Nos envolvemos em tanta coisa sem razão de ser, que ao final de um mês ou um ano, verificamos que em termos espirituais, quase não saímos do lugar. Agora é que estou percebendo como a vida no corpo passa depressa. A gente tem que lutar contra o comodismo. Chico falando isso, meus irmãos. A gente tem que lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. E a gente sabe que a missão dele em relação a livros era de algo em torno de 30 livros. E ele fez mais de 450. E diz que ele acha que ele não fez 1/10 do que ele deveria. Meus irmãos, não tem como a gente desprezar ou dar um exemplo maravilhoso desse. Não é verdade? Então, só para a gente ter um pouquinho de consciência do que a gente é, do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, uma mensagem pequena dele, intitulada O Nonada Humano. Que é o homem? O homem é a parcela mais diminuta da humanidade que habita a Terra. Cada um de nós, né? Um ser humano, o homem. É a parcela mais diminuta da humanidade que habita a Terra. Que é a Terra? A Terra é nada ou quase nada no sistema solar. Que é o sistema solar? O sistema solar é nada ou quase nada na Via Láctea. Que é a Via Láctea? A Via Láctea é nada ou quase nada na universalidade de nebulosas. Que é a universalidade de nebulosas? A universalidade de nebulosas é nada ou quase nada na imensidão do infinito. Não obstante essa humilíssima posição em que se encontra o homem,
Um dos maiores prejuízos que o acompanham é o orgulho. É a autolatria, a que se entrega constantemente com menosprezo de tudo que o cerca, inclusive Deus e a sua justiça. É o retrato da nossa sociedade, do nosso mundo hoje, né? De nós outros, muitas vezes. Então, meus irmãos, né? Para a gente terminar essa reflexão de hoje, homenageando esse servidor humilde, né? Disciplinado, dedicado, comprometido, sério, nós vamos ler da sua psicografia, mas de autoria de Casimiro Cunha, que está no livro Assembleia de Deus, psicografado todo ele por Chico, e de autores diversos, de vários espíritos, um poeminha de Casimiro Cunha, que é uma exortação a nós outros para vencermos o orgulho. Que qual é o antídoto ou a antítese do orgulho? Humildade. Não por acaso, Jesus iniciou o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, abrindo com a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, quer dizer, como é que a gente vai avançar, evoluir, ascender espiritualmente se a gente não tiver humildade? E como é que a gente tem humildade no dia a dia, nas questões da nossa vida? Humildade tem a ver com simplicidade. Simplicidade, simplificação. Poema de Casimiro Cunha intitulado Simplifica. Clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gaste sem proveito. Simplifica. Simplifica aí. Chico Xavier, falando sobre a questão do desperdício do tempo, da ociosidade, do comodismo, e que a gente tem que aproveitar melhor o tempo da gente, senão a gente vai chegar lá do outro lado, na espiritualidade, com uma sensação de vazio. E ele achando que fez menos de 1/10 do que deveria. O que nós não devemos, então, fazer, né, em relação à nossa postura, ao nosso comportamento, à nossa vida, em termos de trabalho espiritual, né? Trabalho na acepção correta da palavra, como está lá no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, na questão, não sei se é 822, agora não lembro. Trabalha toda ocupação útil. Então, é muita conta a buscar-te, armazém, loja, botica, aprende a viver com pouco. Simplifica, simplifica. Questão 922 do Livro dos Espíritos. Qual é a medida da felicidade para o homem na Terra? Em relação à vida material, a posse do necessário. É muita conta a buscar-te, armazém, loja, botica, aprende a viver com pouco. Simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica, não carregues fardo inútil. Simplifica, simplifica. O orgulho, muitas vezes, faz com que nós carreguemos fardos inúteis. Encontras no próprio lar parente que fere e implica, desculpa sem reclamar. Simplifica, simplifica. Para desculpar, a gente tem que ter humildade, né? Eu não vou lá pedir desculpa, não. Né? Ele é que errou, é ele que tem que vir. Eu não vou lá perdoar. Né? Humildade.
simplicidade. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, ouvida a loucura e segue. Simplifica, simplifica. E a gente com orgulho fala o quê? Não leva o desaforo para casa. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica, esquece a lama da estrada. Simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço, queres casa imensa e rica, foge disso enquanto é tempo. Simplifica, simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que se estica. Excesso cria ambição. Simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica. Não deites limão nos olhos. Simplifica, simplifica. Recorres ao mestre em pranto, na luta que te complica. E Jesus pede em silêncio. Simplifica, simplifica. Então, meus irmãos, que esse exemplo maravilhoso de Chico Xavier, que de tamanha humildade solicitou a espiritualidade que desencarnasse num dia em que o Brasil estivesse feliz, comemorando algo muito importante. E nós sabemos que no ano de 2002, quando ele desencarnou em 30 de junho, o Brasil vencia uma Copa do Mundo. E Chico, não querendo que todos os olhos se voltassem exclusivamente para ele, vejamos que humildade, né? Que humildade. Que os brasileiros possam ter, né, outras coisas com que se envolver, né? Uma alegria, né? Olha só, meus irmãos, tem que ser muito humilde para isso, né? Que às vezes a gente até fala assim, bom, pelo menos no meu enterro, né? Eu espero que fulano vá, né? No meu velório e tal. Isso é o quê? Orgulho, né? Chico não, ele quis exatamente o contrário. Que eu não entristeça ninguém, né? Em razão da minha morte, da minha desencarnação, né? Então, só um espírito muito humilde para fazer, para falar, né? E para deixar tudo o que ele nos deixou. Então, que ele receba, né, a nossa gratidão, a nossa homenagem. A Deus agradecemos, né, por ter proporcionado a nós outros um espírito como esse na nossa experiência atual e que permanece, porque os livros estão todos aí, né? Basta que nós adquiramos, né? Compremos, né? Leiamos, porque muitas vezes a gente tem o livro, mas não lê, né? Então, como dizia a ministra veneranda, né, que está numa das obras de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, quem quer aproveitar, não é mesmo? Então, o nosso muito obrigado a Deus, a Jesus, que nos proporcionaram, né, esse espírito aqui no Brasil, né, e que tanto nos ajudou e tem nos ajudado na doutrina espírita, com esclarecimentos maravilhosos, com ensinos, com exortações dos espíritos amigos e dele próprio, né? Então, a você que nos assistiu, meu muito obrigado, né, que nos acompanha, e um ótimo final de sábado, um domingo maravilhoso, uma semana de muita realização, muito esforço e que a gente possa ter humildade, né, e simplificar a vida aqui na Terra. Então, uma boa noite, Deus nos abençoe.